Olá! Você já ouviu falar dos aparelhos de realidade aumentada? Aparelhos que ajudam o profissional da saúde a localizar veias e estruturas importantíssimas para o nosso dia a dia de trabalho? Eu sou o Dr. Alexandre Reis e Silva, sou cirurgião vascular, sou membro do Instituto de Excelência Vascular e Ecos Cursos e hoje a gente vai demonstrar um pouco desses equipamentos que vocês já ouviram falar. Se você está pensando em adquirir um aparelho desse de realidade aumentada, vem a primeira dúvida: qual escolher? O mercado hoje nacional tem uma gama de 5 equipamentos de ponta que a gente pode usar para demonstrar as veias que estão no subcutâneo. Para quem é profissional que faz procedimento estético em rosto, ele ajuda você a evitar os vasos da face para evitar situações indesejadas, tá? E acidentes de punção. Quando pensamos em procedimentos realizados na face, a realidade aumentada nos traz uma segurança ímpar. Por exemplo, na aplicação de toxina botulínica ou preenchedores de face, a segurança com o uso da realidade aumentada é infinitamente maior. Para quem trabalha com vasos de perna, como um cirurgião vascular, esses equipamentos ajudam a precisamente a gente localizar qual é o vaso que a gente vai usar para fazer o nosso tratamento. E para toda a equipe de enfermagem, pessoal de coleta de laboratório, outros profissionais da saúde que precisam localizar veias para evitar acidentes de punção, errar essa punção, são os equipamentos com maior tecnologia que nós temos hoje disponíveis no mercado. Neste exemplo, nós temos alguns vasos chamados telangiectasias. E com a realidade aumentada, nós conseguimos detectar 3 extremos de microvarizes que trazem o fluxo para essa região central. Isso significa que se quisermos ter um sucesso terapêutico, temos que tratar todas essas microvarizes que alimentam esses vasos. Então essa é só uma das funções da realidade aumentada no dia a dia. Hoje no mercado nós temos aparelhos de vários preços, aparelhos que variam entre 38 a 88 mil reais. E você vai precisar definir isso. Um aparelho que custa mais do que o dobro do outro oferece todo esse dobro de funções e de vantagens. Então a gente vai aqui hoje fazer um review de todos esses aparelhos, mostrar as funções de cada um, aparelhos que são ligados na eletricidade, aparelhos que funcionam a bateria, tempo de duração dessas baterias. Isso é muito importante para o nosso dia a dia, porque nós temos aparelhos que podem ser movimentados facilmente. Por exemplo, para centros cirúrgicos, a gente pode levar esse equipamento de uma sala para outra. De repente você é um profissional que trabalha com mais colegas e vocês dividem esse aparelho. É interessante que ele tenha uma mobilidade para facilitar o uso dele em consultório. Então, fica com a gente e nós vamos te mostrar qual a diferença desses aparelhos. Aqui nós temos um aparelho chamado VenNavi, que é um aparelho feito pela MedCaptain, trazido para o Brasil e distribuído pela TecMedic. Então nós vamos fazer a abertura, o aparelho vai vir assim, uma caixa, onde a gente tem todo o manual de instrução, termos de garantia. Nosso aparelho vem dentro desse invólucro. Dentro da caixa nós temos ainda o cabo de energia. E nós temos uma fonte de alimentação que é ligada na energia. Essa fonte ela é bivolt automática, ou seja, serve em todo o território nacional e faz a carga do equipamento nesta região, certo? Esse é um aparelho que o próprio fabricante faz uma propaganda dele, dizendo que ele é um aparelho 5 em 1. São 5 passos para você usar ele. Por quê? Ele é um aparelho que tem 5 cores diferentes de iluminação, é um aparelho que trabalha com 4 níveis diferentes de brilho, ele tem 3 modos de atuação e ele
está todo num aparelho só. Então a gente tem um botão de ligar. Após alguns segundos, mais ou menos 5 a 6 segundos, esse aparelho liga a tela dele de projeção. E esse aparelho tem um diferencial, que aqui na frente dele ele tem uma tela de cristal líquido que mostra o que está acontecendo, qual é a cor que ele está imprimindo, qual é o tamanho do brilho e o tamanho da janela. Então vamos lá. Ele trabalha com 4 níveis de intensidade de brilho, desde o estágio 1, 2, 3 e 4, que é o mais intenso. Indica a carga da bateria, mostra pra gente qual o tamanho da janela. Então ele mostra nesse cantinho aqui do cursor qual é o tamanho da janela que nós estamos usando. Que em cada tamanho desse de janela podemos mexer no brilho, podemos mexer nas cores também. Em relação às cores, então nós temos o que ele chama de preto, quando a pele fica clara e o vaso fica preto. Nós temos a cor verde, agora ele inverteu as cores, a pele fica no tom escuro e o vaso é que acaba ficando com esse tom verde. Temos o tom vermelho. O tom purple. O azul. E o modo de medição de profundidade. A hora que ele localiza a veia, ele mostra um ponto verde do lado dele para dizer qual é a profundidade aproximada que esse vaso está. Então nós temos 2 tracinhos, significa que esse vasinho está entre 2 a 3 milímetros de profundidade. E isso funciona em qualquer tamanho de janela e funciona em qualquer intensidade de brilho. Uma coisa importante é que se você aproximar demais o aparelho, a gente começa a não ler mais a marca do produto. Então a gente tem que afastá-lo mais ou menos uns 25 a 30 centímetros para que a gente consiga ler perfeitamente o nome do aparelho e a marca do seu produto, do seu fabricante. Aqui nós temos mais um aparelho de realidade aumentada, que é um aparelho chamado EasyVen. É um aparelho fabricado pela Icony Medical, uma empresa nacional, onde você, profissional da saúde, vai ter toda assistência. É um equipamento também portátil, relativamente pequeno, que funciona a bateria ou com o cabo de carregamento ligado diretamente à energia. E a conexão é feita nesse ponto. Pode ser usado com a bateria interna e você pode carregá-lo diretamente neste local. Temos um painel de botões, temos o botão em que nós ligamos o aparelho. Em mais ou menos 4 a 5 segundos ele vai mostrar a imagem para a gente. E como todo aparelho de realidade aumentada, nós precisamos ler o nome do aparelho. Este aqui aparece então EasyVen. Se eu afastar muito, estou a quase 40 centímetros, perdemos o foco. A mais ou menos 20 centímetros de distância, o foco está perfeito.
temos um indicador de uso da bateria e temos 3 botões que nós vamos poder modificar. O brilho, esse aparelho trabalha com 4 modos de brilho. Então nós temos o mais intenso, o mais fraco, intermediário e vamos deixar no mais intenso. Temos nesse aparelho 2 janelas de projeção. Uma janela menor, pediátrica, e a janela tradicional para trabalhar com adultos. E nós temos o modo de cores e de medida de profundidade do vaso. O modo em que nós vemos o vaso escuro e a pele clara. O modo em que nós entramos na medição de profundidade do vaso. Então temos que alinhar o traço vermelho com o vaso e ele vai mostrar através desses quadrados verdes, sempre respeitando a palavra escrita Easy Vein sendo bem lida. Com um quadradinho a gente tem de 1 a 2 milímetros de profundidade. Aqui o vaso está um pouquinho mais profundo, aparecendo 2 traços. Então a gente imagina que esse vaso já esteja entre 2 a 3 milímetros de profundidade e ele vai até 4 milímetros de profundidade. E o terceiro modo é o modo verde, que eles chamam de verde neon, onde a pele fica escura e o vaso fica nesse tom esverdeado. É um aparelho que acompanha um suporte. A vantagem de se usar um suporte é a estabilidade da imagem que o equipamento traz para nós. Então, quando você está com ele montado num suporte, você fica com as 2 mãos livres, podendo verificar o fluxo dos vasos, o enchimento, sem que a imagem fique tremendo, e você fica completamente livre para fazer uma punção e fazer o seu procedimento, no qual você talvez queira, ao contrário, evitar pegar esses vasos. Acompanha um carregador, o cabo de energia e uma montagem muito simples que nós vamos demonstrar a seguir. Aqui nós temos mais um aparelho de realidade aumentada que se chama AQVEN. O AQVEN é fabricado pelo laboratório americano com o mesmo nome, chamado AQVEN, e trazido ao Brasil por importadores de produtos médicos. Esse aparelho acompanha um berço, que eles chamam de cradle, para fazer o carregamento, onde nós colocamos o aparelho desta forma, e uma fonte de alimentação bivolt com uma saída de 5 volts. O aparelho possui um botão de liga e desliga. Ele mostra numa tela de cristal líquido a cor que está aparecendo e ele tem esse tom vermelho. Temos uma inversão de imagem para deixar então os vasos em vermelho e o tom da pele escuro. Esse é um botão para entrar em configurações do sistema. E temos novamente um botão para desligar o equipamento. É um aparelho extremamente prático, é um dos menores que a gente tem nessa nossa demonstração
e ele trabalha com um sistema um pouco diferente de captação e projeção de imagem, onde a gente percebe que ele tem um atraso na formação da imagem um pouco menor e é extremamente leve. Então essa é a grande vantagem desse aparelho. Este equipamento possui um suporte extremamente articulado e versátil, onde nós temos uma fonte de alimentação no pé do suporte que leva o sistema de carregamento até um berço onde o equipamento é encaixado. Esse suporte está travado, uma vez destravado ele é extremamente articulado para que alcance alturas diferentes e vários pontos do seu paciente para poder ser utilizado com mais facilidade. Uma vez guardado e travado, esse suporte permite que você leve esse equipamento entre salas de uma mesma clínica e até mesmo dentro do ambiente hospitalar. É um suporte que é vendido separadamente do Acuvuen. Quando usamos o suporte, ficamos com as mãos livres e podemos acessar os vasos com a imagem extremamente estabilizada. Uma outra forma de utilizar nossas mãos estão livres para fazer procedimentos na qual queremos pegar o vaso ou evitá-lo, por exemplo, como preenchimentos. Temos uma excelente visualização de todo o trajeto das veias do dorso da mão. Aqui nós temos o equipamento chamado VenViewer Vision 2, um equipamento fabricado pela Christie Medical e importado e distribuído no Brasil pela Hemocate. É um equipamento que tem uma grande vantagem por ter um braço extremamente articulado, um equipamento que permite total rotação e movimentação durante o procedimento e extremamente estável quando você posiciona ele para tratar o seu paciente. Qualquer posição que você colocar esse equipamento, ele vai ficar lá te dando completamente liberdade de trabalhar com as mãos. É um equipamento extremamente leve e fácil de manusear, onde nós temos um botão para ligar o equipamento. Como todo aparelho de realidade aumentada, nós ligamos o aparelho e ele tem uma distância correta de trabalho, onde nós conseguimos ler as palavras VenViewer, modo universal e o nível da bateria. Luzes indicadoras do estado de funcionamento do aparelho. Temos um botão que é apenas para acessar funções internas do equipamento caso apresente algum problema. Temos um botão que fotografa a tela que está sendo mostrada pelo aparelho. Temos o botão de janela, que a gente pode mexer e deixar uma janela mais ampla de visualização ou uma janela mais estreita para o uso pediátrico. Aqui temos um botão de inversão das cores. Temos um botão de escolha entre 3 cores, branco, amarelo e verde. Amarelo e verde. Temos um botão com ajuste de brilho, 2 níveis de intensidade do brilho. Temos o botão do modo fino ou modo universal, que é o modo onde que a gente enxerga os vasos com uma certa diferença de precisão. Outra funcionalidade é um cabo USB ligado ao seu computador, conectado no equipamento, e todas as fotografias que foram feitas podem ser transferidas para o seu computador para uso posterior.